Fala, torcida do Verdão, uma terça-feira agitada pelos lados da academia de futebol, depois da euforia causada pela belíssima vitória do Verdão fora de casa contra o Flamengo, verdadeiro amasso. O Verdão foca totalmente no seu próximo desafio. Já vai ser quinta-feira, Libertadores. Vamos encarar o Júnior de Barranquilla dentro do Nubank Park. O empate garante aí a classificação para o Verdão, mas a gente quer a vitória, né? Vem embalado aí dessa grande goleada. Eu tenho certeza que o Verdão pode ganhar e se classificar. Agora também vou trazer uma atualização do mercado da bola. Separei aqui código da programação, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal, bora para o programa. De brasileiro na Libertadores amanhã, o Palmeiras, que não é ainda o líder do seu grupo garantido, aliás, não, quinta-feira, né? Amanhã o Corinthians, Palmeiras é quinta, certo, Vladimir? Quinta-feira, Palmeiras jogando pela classificação, exatamente, meu querido, e é impressionante, eu não imaginava que o Palmeiras teria dificuldades nesse grupo, mas acabou tendo um pouquinho de dificuldade sim. Exatamente, Joãozinho. A pior campanha do Abel desde que chegou ao Palmeiras na fase de grupos da Libertadores, joga em casa contra o Júnior Barranquilla. Para avançar para as oitavas de final precisa apenas de um empate, mas para ser líder precisa de uma combinação de resultados. Além de vencer os colombianos, ele também tem que torcer contra o Cerro Porteño para que perca do Sporting Cristal. Para essa partida deve ter a volta do Ramon Sosa, jogador paraguaio que vem se recuperando de lesão, já voltou aos treinamentos com os companheiros, pode estar entre os relacionados. E falando a respeito da situação fora de campo, o Abel Ferreira foi punido pela Conmebol com uma multa de 75 mil reais, 15 mil dólares, em relação ao gesto obsceno que ele fez para o atacante Flaco Lopes. E o Paulinho, atacante do Palmeiras, foi enquadrado pelo STJD, denunciado pelo artigo 258 do Código de Justiça Desportiva por provocar o público durante a partida. Durante o jogo contra o Flamengo, ele comemorou no Maracanã fazendo gestos obscenos e isso chamou a atenção do STJD. Ele pode ser punido de 2 a 6 jogos. Vamos ouvir então agora a presidente Leila Pereira, que falou a respeito dessas duas situações. Eu vi, né, essa denúncia contra o nosso atleta. Eu acho, vou te falar com toda sinceridade, eu acho extremamente exagerado, mas claro, né, vamos nos defender, nós advogados vamos atuar no STJD, e eu espero que os julgadores tenham a sensibilidade de ver que foi um grande jogo, com uma rivalidade muito grande, e que o meu atleta, ele não fez aquele gesto, ele estava comemorando na direção da família dele que estava no estádio. Então tudo isso vai ser levado em conta, mas eu acho assim, não só as comemorações dos atletas do Palmeiras, eu acho que está tendo um certo exagero em diversas comemorações. Gente, o futebol é entretenimento. Se você faz uma comemoração numa rivalidade saudável, eu não vejo problema. Poxa, daqui a pouco você tem que pedir desculpa quando você faz um gol. Não é possível, sabe? Então eu acho que é uma sensibilidade muito exacerbada. E eu acho que isso não cabe no futebol. O Abel foi multado no lance com o Flaco na Libertadores, né? Foi multado e ele fez aquele gesto. Eu não estou dizendo que está correto, tá? Não é um gesto bonito, óbvio que não, sabe? Mas, ok, foi multado, pagamos a multa e toca a bola para frente. A presidente do Palmeiras também garantiu que o Barbosa irá permanecer no Verdão, apesar do imbróglio entre Eagle, John Textor e Botafogo. E desconversou a respeito do interesse do Danilo, jogador também do Fogão, que interessaria ao Palmeiras. Volto com você, João. Ao vivo, agora para vocês, os sorteados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Já começamos com o clássico carioca, Fluminense e Vasco, jogaço, tá? Depois Corinthians e Inter, jogo que em mata-mata também sempre dá um bololô. Grêmio e Mirassol, Vitória e Furacão, Juventude e Galo, Santos e Remo, Chapecoense e Cruzeiro, Palmeiras e Fortaleza. Meus amigos, debate pronto. Dá uma analisada na tela, André Donk. Certo. Qual é o jogo que você não vai perder de jeito nenhum? O clássico, né? Fluminense e Vasco é a grande atração, semifinal da última edição da Copa do Brasil. Eu até falava com o Breiler, né? Vai ter muita coisa diferente. A gente não sabe a dinâmica do futebol brasileiro, janela ali no meio de temporada, mas sem dúvida, independentemente do que aconteça, você está falando de um clássico dessa grandeza, ainda mais com esse histórico recente da semifinal
na edição passada. Acho que Corinthians e Inter é um jogo também bem interessante. Pra mim, os dois melhores jogos aí. Eu acho que são os que mais ali acabam tendo uma atratividade maior, mas sem dúvida Fluminense e Vasco o principal. A questão é o Duelo de rubro-negros também, né? Vitória e Atlético Verdade. Paranaense. Também é legal. Bom É o jogo. momento do Vasco, né, Breiler? Chega meio que assim, já tá poupando na Sul-Americana. Mas no Brasileirão também não tá bem. Como chega pra Copa do Brasil? Mas pode ser que os dois times cheguem em crise para esse jogo, porque o Fluminense também está muito pressionado. Você não em agosto. Pois é, falta muito tempo ainda, tem a parada da Copa, mas se os dois times, o Fluminense não consegue classificação na Libertadores, o Vasco, que ainda tem possibilidade de não se classificar na Sul-Americana, vai ser turbulência, a gente nem sabe se terão os mesmos treinadores até lá, né? Pela forma como funciona no futebol brasileiro. Repetem a semifinal do ano passado, né? Fluminense e Vasco fizeram a semifinal, o Vasco acaba passando, mas numa outra realidade. Já era o Zubeldia ali, consertando o Fluminense jogava outro futebol. E era o Vasco do Fernando Diniz. E o Vasco consegue avançar para a final, mas um Vasco que ainda tinha Verratti, ainda tinha Ryan, Felipe Coutinho. Então mudou muita coisa no Vasco, inclusive o treinador. Saiu o Diniz, entrou o Renato Gaúcho, que hoje está muito pressionado, mas tende a ser, não só por ser clássico, né? Mas um confronto equilibrado até pelo momento ruim e de crise das duas equipes. Vamos falar do segundo confronto que André Donk elegeu, Breiler. Corinthians e Inter, também um baita jogo. É o atual campeão, né, o Corinthians. E o Inter precisando também, assim como o Vasco, assim como o Fluminense, precisando se provar um pouco mais, né? Um jogo legal, né? O Inter ainda muito inconsistente sob o comando do Pesolano. Pesolano até conseguiu, em determinados momentos, dar sinais de que o time poderia melhorar, mas falta justamente essa regularidade. Quem sabe, com a parada na Copa, ele não consiga dar essa sustância para o time. E já do lado do Fernando Diniz, a oportunidade de chegar em mais uma final, agora, né? Com o time que o derrotou na temporada passada e um time que tem sido, pelo menos, mais seguro defensivamente. Contra o Galo mostrou isso. Não tomou gols e isso foi fundamental para conseguir a vitória. Lembrando que o mando ainda será sorteado, nós temos apenas os confrontos, não sabemos quem será mandante primeiro, quem será visitante depois, saberemos em breve, mas é o chaveamento seguinte, também, né, Johnny? O chaveamento só sai depois também. Inclusive, eu vou pedir para a nossa querida produção, por favor, colocar novamente a tela dos confrontos, porque eu quero botar o André Donk aqui numa enrascada. Opa! Meu amigo, qual vai ser Sempre tem. Qual vai ser a zebra? Ou aonde ela pode aparecer? É num Santos e Remo? É num Cruzeiro e Chapecoense? Onde você imagina que pode o time com menos moral pode aprontar? É um Palmeiras e Fortaleza, time de Série B do Carpini, que agora parece estar entrando nos trilhos, apesar da derrota recente para o Ceará. Venceu no fim de semana por 3-0 Londrina. A zebra é alvinegra, né? Listradinha ali. A zebra que... mas ali tem um potencial de zebra. Tá sem treinador. E assim, a gente Mas já tem um teve potencial muito... de zebra em Juventude e Galo, hein? De repente, Juventude eliminou o São Paulo. o Galo ainda oscilando um tanto, mas assim, aqui a gente já teve muitas zebras nessa O Vitória edição da estar Copa. aí é uma zebra. O Vitória tirar o Flamengo, acho que dá pra considerar como surpresa. O Juventude tirou o São Paulo. O próprio Remo acaba eliminando o Bahia por todo o investimento. Verdade. Acho que são alguns placares surpreendentes. Eu ainda tenho muita ressalva, né? Porque o Palmeiras sempre muito consistente, o Cruzeiro até dá uma arrancada no Campeonato Brasileiro, mas difícil imaginar que vai lutar pelo título, então deve ser um Cruzeiro extremamente forte nas competições de mata-mata. Então, assim, eu tenho um pouco, Vou me de colocar ressalva. em risco aqui. Espero que não cortem isso nas redes sociais, senão eu vou apanhar pra caramba. Por favor, fale com ênfase. O Santos me preocupa. O Santos me preocupa. Eu estive na Vila Belmiro, na Sul-Americana, abrindo 2-0, depois jogando muito mal no segundo tempo, tomando um empate. É um time com um elenco muito enxuto, quando não tem um Neymar pra jogar, quando não tem um Roleiser, que sentiu também na Sul-Americana, complica. Então, não posso cravar que o Remo vai se classificar. Mas eu acho que vai ser uma parada duríssima, pau a pau, velho. É que tem um times, jogão. até pela instabilidade do Santos, então acho que é uma... Se tiver que apontar um, acho que é um caminho pra ir, porque
pela força que tem Palmeiras, o Cruzeiro, eu ficaria surpreso se acabassem sendo eliminados. E lembrando que tem muita coisa que vai mudar, né, em todos os times. Agosto, né, irmão? Em relação, por exemplo, até o Corinthians, com todas as possibilidades de saída, futuro de Memphis. Hoje Yuri, o Corinthians, na hoje Itália. Exato. Hoje o Corinthians seria favorito contra o Inter, pelo momento que vive. Talvez. Mas pode ser que esse cenário acabe ficando mais equilibrado, de repente, pelo que aconteça na janela de transferência. Então acho que tem muitas coisas que podem acabar impactando. Bom, falaremos muito de Copa do Brasil, afinal, temos agora o sorteio definido. Em breve falaremos muito de Copa do Brasil aqui nesse Sport Center. Falando desse Palmeiras, né, que tem uma tarefa de se classificar, que eu não acho que é das mais difíceis, o complicado é fechar em primeiro, né? Mas, de repente, ele sai de uma semana... dá pra falar de uma certa crise, com gente querendo o Abel fora do Palmeiras, para um final de semana onde sapeca 3-0 no Flamengo no Maracanã e vem de peito estufado para esse confronto aí de Libertadores, hein, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Breiler, uma honra contigo, já aos fãs e às fãs do esporte. Vamos lá que você tá on fire hoje, tô gostando. Eu acho que é o mais difícil e o mais importante o Palmeiras fez, que era ganhar do Flamengo fora de casa. Fazia tempo que o Palmeiras não conseguia vencer o Flamengo. Abrir uma diferença bem interessante nos pontos corridos. Ir para o período da Copa do Mundo em vantagem contra o seu único concorrente ao título do campeonato mais difícil da temporada. E a chance do Palmeiras não se classificar, ela é miseravelmente pequena. Sim. A coisa mais assim forte que eu posso dizer. Também acho. Quer dizer, tem que acontecer muitas coisas. Então, o Palmeiras tem que ganhar o jogo dele, ganhar bem, fazer uma boa partida e ver o que acontece. Então, assim, eu acho que o Palmeiras terminar em segundo ou primeiro, se terminar em segundo foi por coisas que não fez antes na Libertadores, mas fica pro mata-mata. Eu acho que o Palmeiras passa. Difícil acreditar que o Palmeiras não vai se classificar. O Breiler, se classificar em segundo lugar é uma coisa muito fora da curva pro Palmeiras, né? Na Libertadores, fase de grupos. Ainda com uma pontuação que será baixa, independentemente se o Palmeiras venceu ou não, uma pontuação baixa mediante o que o Palmeiras tem feito em fase de grupos. Aí fica um gostinho um pouco amargo, mas classificou. Em compensação, meter 3-0 no Flamengo no Maracanã é outra coisa atípica pro Palmeiras. Porque aí no Maracanã não ganhava há quase 10 anos. Em campeonatos brasileiros. O Abel nunca tinha vencido o Flamengo pelo Brasileiro. Exatamente, exatamente. E o Palmeiras vai terminar aí o Campeonato Brasileiro, pelo menos aí a sua antes da Copa do Mundo, né? Seu caminho aí antes da Copa do Mundo. Provavelmente a 7 pontos do Flamengo, alguma coisa assim, se os dois tiverem os mesmos resultados aí na última rodada. E vai ser difícil para os dois, porque vão estar bem desfalcados, até pelas convocações de seleções, não só a seleção brasileira, né? Você acha que se chegassem lá atrás e falassem pro palmeirense, ó, é o seguinte, ó, Libertadores aí, você vai ficar em segundo no grupo, tá? Vai passar, vai ser uma campanha bem mais ou menos, mas vocês vão pra Copa do Mundo na liderança do Campeonato Brasileiro, tendo enfiado 3-0 no Flamengo. Você acha que o palmeirense teria feito essa troca? Provavelmente. Boa noite, William, Jean, Birner, boa noite pro fã de esportes. Olha, se a gente olhar o grupo do Palmeiras, dessa vez foi um grupo bem equilibrado. Apesar do Júnior Barranquilla já estar eliminado, é um time que tinha elenco até para competir melhor do que competiu. Dentro desse grupo, de fato, o Palmeiras acabou vacilando, principalmente no último jogo contra o Cerro Porteño em casa, mas eu não descarto uma liderança, não. O Sporting Cristal joga a última rodada, de certa forma, com chance de se classificar, precisando vencer. O jogo no Peru foi muito equilibrado, né? Eu vejo que o Sporting Cristal pode, de certa forma, tentar surpreender o Cerro Porteño. E, de alguma maneira, há a possibilidade de passar em primeiro, e mesmo que não passe, né, tem essa coisa do Abel de ter uma certa obsessão com o primeiro lugar, que é justificável, né, para decidir sempre em casa no mata-mata, mas ainda assim o Palmeiras, cumprindo essa missão de classificação, independentemente do lugar, e terminando, né, essa primeira parte da temporada na liderança do campeonato, eu vejo que está de bom tamanho em termos de resultado, mas também não dá para dourar a pílula demais pelo que aconteceu no sábado. Foi uma vitória expressiva mesmo, tem que ser muito comemorada, uma vitória que abre gordura na liderança, uma vitória, de certa forma, acachapante pelo placar, mas pelo cenário do jogo,
pelo Flamengo ter tido a expulsão do Carrascal, pelo que se desenhava nos primeiros 20 minutos, que foi de domínio do Flamengo, de uma pressão, até pelo Flamengo jogar em casa, com o seu torcedor, há coisas que o Abel tem de resolver na equipe. Então, os dilemas ali não se dissolvem com essa vitória e muito menos com a classificação. Então, o fato de precisar de um time um pouco mais positivo em determinados momentos, como utilizar melhor, como ele utilizou depois que teve um homem a mais, Marlon Freitas e Andrés Pereira, como potencializar ainda o Arias, que para mim segue devendo, ainda está abaixo também, muito pela forma como o Abel utiliza. Então essas questões ainda permanecem, mas vejo que é um respiro e tanto, uma vitória com autoridade, uma vitória com sobra no placar, e, de fato, carimbar isso com a classificação. Acredito que, pela liderança no Brasileiro, William, o torcedor palmeirense vai relativizar esse eventual segundo lugar. Lembrando, ainda há chance de passar em primeiro. Vitória do Palmeiras, uma vitória do Sporting Cristal. Palmeiras avança como líder do grupo. Ainda tem essa possibilidade, né, Jean? Tá tudo em paz agora no Palmeiras, tá tudo certo. A semana vai ser segundo no grupo, tá tudo certo, passou, fecha bem domingo que vem. E tá tudo como o torcedor do Palmeiras imaginava, tá tudo como deveria ser, né, em termos de classificação e tal. Tá um pouquinho acima, tá um pouquinho abaixo. Como fecha pro Palmeiras? Tudo bem, William? Boa noite. Boa noite a todos. Em paz, eu acho que nunca está completamente em paz, nem no Palmeiras, nem em clube de futebol nenhum no Brasil. Essa maluquice, essa insanidade. Então, se perder ou se empatar com o Júnior, provavelmente vai ter muita gente pedindo fora Abel. E assim a banda toca. E acho que, no fim das contas, as pessoas até já se acostumaram com essas pressões insanas. O cara que ontem era idolatrado, isso vale para outros técnicos, né? Basta ver a velocidade com que o Zubeldia passou de solução para problema do Fluminense. Alguns ainda não se acostumaram, Jean. No Vasco ainda. Não, muita gente não se acostuma, mas assim, é assim que funciona. É assim que funciona e eu acho que eu jamais vou dizer que um clube brasileiro está completamente em paz, porque a paz dura 1-2 semanas. Então, 3-0 no Flamengo no Maracanã é um grande resultado. É brincadeira também. Acho, né, respondendo a sua pergunta que você fez para o Breiler, que sim, vale muito a pena você ter, eu não digo nem a liderança do Campeonato Brasileiro, porque fosse líder por 1 ponto de diferença e aí ficar em segundo na Libertadores, né, acho que você poderia discutir, mas se fosse proposto ao Abel provavelmente, te dou 7 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, lembrando, 7 que podem ser 4. Sim, tem um jogo a menos do Flamengo. E você avança em segundo na Libertadores, eu acho que ele toparia, porque 7 pontos em cima do Flamengo, ou 4 que sejam, né, depois desse pedaço de campeonato, era bastante improvável, né, por toda a força do Flamengo num campeonato por pontos corridos. Você passar em segundo, óbvio que não é o ideal, e o Abel sabe disso, tanto que ele sempre fez o esforço para que o Palmeiras não só fosse o primeiro do seu grupo, mas em 6 das últimas 8 temporadas, o Palmeiras foi o primeiro geral da Libertadores. Não vai ser, evidentemente, muito provavelmente não vai ser nem primeiro, né? Porque ele precisaria ganhar e o Cerro Porteño perder. Por outro lado, para o Palmeiras perder a vaga de classificação, ele precisaria perder o jogo e o Sporting Cristal ganhar do Cerro, que é muito mais improvável. Muito difícil. Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil acontecer. Então o Palmeiras vai avançar. E aí, eu acho que a questão o Palmeiras já teve num desses anos em que foi o melhor colocado geral, oitavas de final com o Botafogo, que foi segundo, eliminado nas oitavas e pronto. E pegou o time que acabou sendo campeão, foi eliminado pelo futuro campeão. Então também, muitas vezes eu digo, importa mais o sorteio, né, das oitavas de final e obviamente das chaves, porque isso tem um peso muito grande também. Às vezes eu digo, o sorteio, o confronto das oitavas, ele é menos importante do que a montagem das chaves, né? Porque a montagem das chaves é que diz qual é o seu caminho para chegar a uma eventual decisão. Então eu acho que ele poderia ficar em primeiro e dar tudo errado no sorteio, como deu neste exemplo de ano que eu citei. E pode ficar em segundo e dar uma sorte ali no sorteio, de repente ter um caminho menos complicado. Então eu acho que
a troca vale. E óbvio, sempre lembrando, tanto Palmeiras como o Flamengo ainda tem mais um jogo no Campeonato Brasileiro. Sem seus principais, sem vários jogadores. Sem vários jogadores. Óbvio que eles são muito favoritos porque são elencos fortes e vão pegar times, né? O Flamengo pega o Curitiba, o Flamengo jogando em casa, o Palmeiras pega a Chapecoense, Palmeiras jogando em casa. Então, mesmo sem os seus selecionáveis, evidentemente eles são favoritos. Mas precisam confirmar isso, né? Se o Palmeiras quiser manter essa vantagem na parada para a Copa, ele precisa confirmar isso e tem, obviamente, no meio de semana um jogo muito mais importante do que o jogo do Flamengo, né? Que está muito bem encaminhado e que luta, claro, para ter a melhor colocação possível. Eu acho que pensando muito no mando de campo nos mata-matas, né? Fala, torcedor do Verdão, segue o líder. Palmeiras agora, depois dessa sonora goleada em cima do Flamengo. Vitória essa que vai trazer bastante confiança e bastante moral para o restante da temporada. Uma vitória que vai entrar para a história da diretoria, dos jogadores e também da torcida do Palmeiras. Vai ficar para a história, a gente vai sempre lembrar dessa sonora goleada fora de casa contra o Flamengo. Virando a página, o Verdão agora foca totalmente no seu próximo desafio, é isso mesmo, onde vamos jogar pela Libertadores. O torneio queridinho da torcida palmeirense vai ser dentro da nossa casa, do Nubank Park, onde vamos encarar o Júnior de Barranquilla. O Júnior está eliminado da Libertadores, mas eles têm chance aí, torcedor, de se classificar para a Copa Sul-Americana, viu? Então não é um jogo totalmente ali descartável para o Júnior de Barranquilla. O Verdão, por sua vez, apenas com empate, já se garante aí na próxima fase. Isso porque o Cerro Porteño, que é líder do grupo, eles vão encarar o Sporting Cristal. Esse jogo vai ser lá no Paraguai. Então tem tudo para o Cerro Porteño também ganhar esse jogo, né? Mas vamos aguardar. Na verdade, a torcida do Verdão tem que ser para o Sporting Cristal, porque se o Verdão, com certeza, vai vencer o Júnior de Barranquilla, logicamente, vamos respeitar o time colombiano, mas eles são, tecnicamente falando, muito inferiores aí ao Verdão, né, torcedor? Isso a gente tem que admitir. Então vamos colocar uma vitória do Palmeiras em cima do Júnior de Barranquilla na quinta-feira, viu? 19 horas. Jogo muito importante, decisivo. Aí sim, o Verdão vai para 11 pontos. Se o Cerro Porteño empatar, eles também vão para 11 pontos. Ficaríamos ali na primeira colocação pelos critérios de desempate. Então, para o Cerro Porteño, só vale ali a vitória contra o Sporting Cristal. Repito, esse jogo vai ser no Paraguai, viu? Então o Sporting Cristal vai estar numa desvantagem, a torcida toda do Cerro Porteño. O Cerro Porteño está surpreendendo, inclusive, surpreendeu até o Palmeiras na última rodada, né? Venceram na nossa casa por 1-0. Mas é isso aí, torcedor. Palmeiras se classificando, é o que eu falei aqui no vídeo anterior, porque o problema vai ser dos adversários, sim, encarar o Palmeiras, que é um time que agora está com bastante moral, apoio total da torcida, e agora, torcedor, é só alegria, viu? Verdão segue a sua vida, e agora embalado por essa grande goleada, e eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então até uma próxima.